Bom, gente, vou dar continuidade ao nosso estudo de análise combinatória. E hoje a gente vai estudar os arranjos simples. Vamos começar com um exemplo do que é um arranjo, né? Suponha que, com os dígitos 2, 3, 4, 5 e 6, você queira criar senhas de 3 algarismos distintos. Vamos enumerar algumas possibilidades. Então, com esses 5 algarismos, nós queremos formar senhas de 3 algarismos distintos, diferentes. Então, a gente pode, por exemplo, formar as senhas 2, 3, 5 e 3, 5, 2, que apesar de terem os mesmos algarismos, são senhas diferentes, né? Aqui tem o 2, o 3 e o 5, aqui também tem o 2, o 3 e o 5, mas já são senhas diferentes. A gente tem o 6, 4, 3 e 5, 2, 3, que são algarismos diferentes, senhas diferentes. Enfim, a gente vai ter inúmeras possibilidades. A questão é, quantas senhas de 3 algarismos eu consigo formar com esses 5 algarismos? Vejam que é diferente da permutação que a gente vinha estudando, né? A gente estudou permutação. Permutação seria, eu teria os 5 algarismos e eu quero senhas de 5. Ou seja, como organizar 5 letras, né? Ou 5 números. Eu tinha uma fila de 7 pessoas, de quantas maneiras essas 7 pessoas podiam estar posicionadas na fila. No caso do arranjo, a gente nem sempre vai usar o conjunto todo. Eu tenho 5 letras, 5 números, eu não vou usar os 5. Nesse caso aqui, eu só vou usar 3. Então, como é que eu vou saber quantas senhas eu vou conseguir formar de 3 algarismos? Daqui a pouco a gente vê. Vamos ver uma outra situação. Dado o conjunto ABC, faltou o D aqui, tem o D nesse conjunto também. É ABCD, tá? Se forem copiar, copia aí ABCD. Aliás, dá para... Deixa eu corrigir isso aqui. ABCD. Pronto, ficou mais bonitinho. Dado o conjunto ABCD, de quantas formas distintas podemos escolher 2 elementos desse conjunto de forma que a ordem seja importante? Então, olha só. Eu quero escolher 2 elementos desse conjunto e a ordem é importante. Por exemplo, AB é diferente de BA. Então, de quantas formas isso pode ser feito, né? Nesse caso aqui, foi possível a gente escrever cada escolha, né? AB com BA, AC com CA, AD com DA e assim sucessivamente, né? E aí, a gente contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou ter 12 possibilidades de escolha aqui. Mas nem sempre é possível a gente fazer isso, né? E dá trabalho, a gente pode se atrapalhar, ficar fazendo cada conjunto para dizer quantos tem. Nesse primeiro exemplo mesmo, ia ser bem complicado a gente conseguir escolher, escrever todas as senhas com 3 algarismos. Então, nesse aqui foi mais fácil, mas nem sempre vai ser possível. Então, o que eu posso fazer quando eu tiver um conjunto e desse conjunto eu tenho que escolher uma quantidade de pessoas ou de coisas, né? E a ordem é importante, a ordem em que é escolhido, como a gente viu aqui, AB é diferente de BA, a gente viu aqui que 2, 3, 5 é diferente de 3, 5, 2, mesmo sendo os mesmos elementos escolhidos. Então, a ordem faz toda a diferença. Como é que eu posso, de uma maneira simples, resolver isso? Primeira coisa, a gente tem uma fórmula para isso, mas eu vou mostrar antes, sem fórmula, como é que a gente pode pensar essa questão. Nessa aqui, eu tenho 4 letras para escolher, mas eu só quero escolher 2. Então, quando eu vou escolher a primeira letra, eu tenho 4 possibilidades de escolha. Eu posso escolher o A, o B, o C ou o D. Eu tenho 4 possibilidades de escolha. Aí, vamos supor que eu escolho o A.
Quando eu vou escolher a segunda letra, eu tenho quantas opções? 3. Aí eu posso escolher qualquer uma, posso escolher o D. Pronto, eu já tenho 2 letras escolhidas. Então, é só fazer 4 vezes 3, 12, ok? É muito parecido, né, com a permutação, mas a diferença é que a gente não vai até o final. A gente vai até a quantidade de escolhas. Eu tenho 2 escolhas. Eu preciso escolher 2 elementos. Então, eu faço 4 opções que eu tinha, vezes 3, tá? Mas tem uma fórmula para ajudar a gente nisso. Deixa eu deixar o 12 aqui. Olha só, para resolvermos problemas de arranjo, ou seja, encontrar quantos arranjos existem de N elementos tomados de P em P, utilizamos a seguinte fórmula. Calma, parece estranho, né? Mas esse N é a quantidade total de elementos do conjunto, né? E o P é quantos eu vou escolher, tá? Então, eu tenho 4 elementos e quero escolher 2. Isso fica bem simples. Vamos ver aqui nessa situação. Olha só. Vimos que a fórmula é arranjo de N tomados P a P. E aí, em cima, N fatorial sobre N menos 2 ou N menos P fatorial. Isso aqui é a fórmula, gente, tá? É a fórmula que sempre vai ser usada. Aí, quem é N e quem é P? N é a quantidade de elementos do conjunto. Eu tenho 4 elementos, A, B, C, D. São 4 elementos. E P é quantos elementos eu tenho que escolher. Então, eu preciso escolher 2 elementos nessa questão. Então, o 2. Vamos substituir agora na fórmula. O N, que é 4, fatorial, tá na fórmula. Aí, o N, que é 4, menos o P, que é 2. Aí, eu vou ter 4 menos 2 fatorial, né? Botar aqui, 4 fatorial e 4 menos 2, 2 fatorial. Aí, lembram como eu ensinei a resolver isso aqui? Vamos fazer 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, né? Faz o fatorial até chegar no 2. 2 fatorial. Cortou. 4 vezes 3 é 12. Ok? Então, a gente tem 12 possibilidades de escolha. Vamos ver o primeiro exemplo que eu tinha feito. Que eu tinha feito não, né? A gente não fez, eu deixei só o exemplo e não respondi. Olha só, eu tenho, eu não deixei espaço para fazer isso aqui, deixa eu resolver esse probleminha. Deixa eu ver o que eu faço, vamos... dar um espaço aqui, para eu poder resolver. Isso. Pronto. Olha só. Suponha que com os dígitos 2, 3, 4, 5 e 6, você queira criar senhas de 3 algarismos distintos. Então, de quantas formas isso pode ser feito, né? O que a gente quer saber. Então, quem vai ser meu N aqui? Meu N vai ser a quantidade de elementos do conjunto. Eu tenho 5 números, né? 2, 3, 4, 5, 6. São 5 números. E o P é quantos eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher 3 algarismos para formar a senha. Pronto, é isso aqui que eu vou colocar na fórmula. A fórmula é a NP, N fatorial, sobre N menos P fatorial. Aí, vamos substituir. O N é 5. Então, 5 fatorial sobre N, que é 5, menos P, que é 3. 3 fatorial.
E aí, nós vamos ter 5 fatorial sobre 5 menos 3, 2 fatorial. Vou fazer o fatorial de 5 até chegar no 2. Então, 5, 4, 3, 2. Sobre 2 fatorial. Cortou 2, ficou só 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Essa é a quantidade de senhas que eu consigo formar com esses 5 algarismos. Agora, imagine se eu fosse fazer cada senha para contar, né? Ia ser muito difícil eu conseguir formar as 60 senhas, ia demorar muito. Então, a gente pode usar a fórmula, certo? Deixa eu ver outro exemplo que tenha ficado aqui. Aliás, eu vou ter que subir isso aqui, senão vai dar tudo errado. Que eu já tinha organizado aqui. Pronto. Vamos lá. Já vimos a fórmula, agora aqui. As senhas de um determinado banco são formadas por 4 dígitos, sendo que os algarismos utilizados não podem aparecer 2 vezes na mesma senha. Ou seja, eu não posso repetir. Se eu usar um, eu não posso usar de novo, né? São 4 dígitos. Sendo assim, qual é a quantidade de senhas possíveis para esse sistema? Gente, aí assim, a gente sabe que a gente precisa da quantidade total e da quantidade que a gente vai escolher. Só que essa questão, ela não disse, né, a quantidade total. Não disse, mas a gente sabe, né, por quê? Olha só, vou ler a questão novamente, tenta pensar quantos são os números que a gente vai usar. Olha só, as senhas de um determinado banco são formadas por 4 dígitos, sendo que os algarismos utilizados não poderiam aparecer 2 vezes na mesma senha. Então, olha só, a senha é formada por 4 dígitos. Quando você vai no banco escrever uma senha, quantas opções de dígito você tem? Né? Então, lá vão ter as teclas com os números, e que números vão estar naquela senha? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, sempre que vier uma questão falando de dígitos, né, para uma senha, ele não diz quantos são, você considera que são todos os dígitos possíveis, que é de 0 a 9. Dígitos, né? Números têm infinitos, mas os dígitos, no seu celular, tem que os dígitos de 0 a 9. No teclado de um banco, de 0 a 9. No teclado de computador, seja do que for, você só tem os dígitos de 0 a 9, que é um total de 10 dígitos, né? Porque aqui a gente tem de 1 a 9 e tem o 0. O 0 conta como um deles. Então, são 10 dígitos. Então, sempre que a questão falar de dígitos, vão ser considerados 10 dígitos, tá bom? E aí, eu quero escolher 4. Pronto, é isso aí, a gente vai colocar na fórmula. A N é igual a NP, né? A NP é N fatorial sobre N menos P fatorial. N é 10, então 10 fatorial. N é 10 menos P, que é 4. 10 menos P, que é 4. E aí, a gente vai ficar com o quê? 10 sobre 6 fatorial, não é isso? Vou passar mais para baixo. Vou fazer o fatorial de 10 até chegar no 6. Então, 10, 9, 8, 7, 6 fatorial sobre 6 fatorial. Posso simplificar o 6 com 6, sobra somente 10 vezes 8, vezes 10 vezes 9,
vezes 8 vezes 7, né? 7. Então, multiplicando, a gente vai encontrar 5.040. Então, é possível formar 5.040 senhas, né? Usando os dígitos que a gente tem disponíveis, senhas de 4 dígitos, né? Certo, gente? Então, assim, arranjo é isso. Você tem uma quantidade, um conjunto com uma certa quantidade de elementos e você quer escolher uma certa quantidade desses elementos de forma que a ordem é importante, né? Como aqui, a senha 4321 é diferente da senha 1234. São os mesmos elementos, mas são senhas diferentes. Então, se trata de um caso de arranjo. Agora vocês vão pausar o vídeo, para por aqui, né? 16 minutos, e vão fazer essa atividade. São 6 questões, né? Essas 4, 5 e essas outras duas, 5, 6, tá? Por que pausar o vídeo? Porque todas essas 6 questões, as 6 primeiras questões, são de arranjo. E a partir de agora, a gente vai começar a estudar combinação. Então, é importante que para que não embaralhe na cabeça, né, os dois assuntos, vocês façam primeiro a atividade de 6 questões, pensem, né? É tranquila, usando o método que eu acabei de explicar, vocês vão fazer ela usando a fórmula, tá? O método que eu acabei de explicar. E aí, depois, vocês voltam ao vídeo para assistir a aula sobre combinação simples. Bom, continuando, espero que já tenham feito os exercícios, né? Na combinação, a ordem dos elementos não é importante. Ou seja, o agrupamento A e B e o agrupamento BA são um único agrupamento. Ou seja, eu não vou contar B e BA como duas coisas diferentes. Vai ser a mesma coisa, eu tenho a B nos dois, né? E para calcular todas as combinações possíveis de N elementos tomados de P em P, utilizamos essa fórmula, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho como usar. Bem parecido com o outro. Gente, então qual é a diferença de combinação para arranjo? Parece muito um com o outro. Mas a diferença é que na combinação a ordem não importa. Então, vamos supor assim, vou dar um exemplo, né? Eu tenho uma sala com 30 alunos, né? Aqui, como esse exemplo. Esse exemplo número 1. De quantas maneiras podemos formar uma comissão de 5 pessoas entre os 30 alunos de uma classe? Então, olha só, para eu escolher 5 pessoas entre os 30, não importa quem foi escolhido primeiro, quem foi escolhido em quinto lugar, porque vai ser uma comissão e todos têm a mesma função, né? Então, nesse caso, é combinação, porque a ordem em que os 5 foram escolhidos não é importante. Mas se eu quiser fazer na mesma sala de 30 alunos, não está aqui escrita essa situação, mas pensa comigo. Na sua sala tem 30 alunos e eu quero escolher o líder e o vice-líder. A ordem é importante ou não? É importante, porque, por exemplo, se eu escolher João e Maria, eu quero escolher líder e vice-líder. Se João é líder e Maria vice-líder, é diferente, né? É diferente de João ser vice-líder e Maria ser líder, não é? Então, a ordem é importante. Se é um campeonato onde tem primeiro, segundo e terceiro lugar, a ordem é importante? É, porque eu posso escolher as mesmas 3 pessoas para estar no pódio. Mas será que quem está em primeiro é igual a estar em terceiro? Claro que não, né? Quem está em primeiro nunca vai querer estar em terceiro. Mas quem está em terceiro, com certeza quer estar em primeiro. Então, o lugar é importante, a ordem é importante no arranjo,
Quando a ordem for importante, é arranjo. Mas quando a ordem não for importante, eu vou escolher 3 pessoas para dar um prêmio e é o mesmo prêmio. As 3 vão ganhar um iPhone. A ordem importa? Não importa, porque o prêmio é o mesmo. Agora, se eu vou escolher 3 pessoas e um é primeiro lugar, outra é segundo, outra é terceiro, cada um é um prêmio melhor, a ordem vai ser importante, não é isso? Espero que tenha ficado claro. Vamos então resolver aqui, né, uma questão de combinação. Aqui tá já dizendo pra gente, né, arranjo situações que envolvem ordem. Então, a ordem é importante e combinação, situações cuja ordem não é importante, não é relevante, certo? Então, de quantas maneiras, a questão 1 aqui, podemos formar uma comissão de 5 pessoas entre os 30 alunos de uma classe? Como a gente viu, comissão representa a sala, mas não tem uma ordem de posição, de hierarquia. Então, a ordem não é importante, vai ser combinação de N tomados PAP. Isso é N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Vamos lá. Quem é N nessa questão? A gente não procurou aqui, né? N são 30 alunos na classe, então N é 30. E P, eu quero escolher 5, então P é 5. E aí, vou colocar aqui agora. N é 30, 30 fatorial. P é 5, então 5 fatorial. E N menos P fatorial. N é 30, P é 5. 5 fatorial. 30 fatorial sobre 5 fatorial. E 30 menos 5 é 25 fatorial, não é isso? Então, o que é que eu expliquei quando a gente tiver dois números juntos aqui? Eu vou fazer o fatorial do 30 até chegar no maior deles, que no caso é o 25. Então, 30, 29, 28, 27, 26, 25, fatorial. Sobre, eu fiz o 30 com 25, né? Então, o 5 fatorial eu vou fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o 25 fatorial eu mantenho, porque eu vou simplificar aqui, certo? Então, o 30 eu fiz o fatorial até o 25, o 25 eu mantive e fiz o fatorial do 5. Sobraram esses números para multiplicar, eu indico sempre que a gente simplifique antes, né? Dá para simplificar esses números. Eu tenho, por exemplo, o 2, eu posso simplificar com 26, que fica 13, né? Pode simplificar com qualquer um. Se fizer a simplificação certa, vai dar o mesmo resultado. O 3 eu posso simplificar com 27, né? 9 vezes 3, 27, então aqui vai ser 9. O 4 eu posso simplificar com 28, né? 7 vezes 4 é 28, então aqui eu deixo 7. E o 5 eu posso simplificar com 30. 6 vezes 5, 30, né? Então, o 6. Então, sobrou para a gente multiplicar aí 6 vezes 29, vezes 7, vezes 9, vezes 13, não é isso? 6, 29, 7, 9, 13. Multiplica todos esses números e vai achar 142.506.
essas são as maneiras de a quantidade de modos que eu tenho para entre 30 alunos escolher 5, certo? Olha só, quem imaginava que era esse tanto de vezes, né? Vamos ver. Gente, então é isso. A gente tem essas situações, né? E aí, vocês vão... Tinha um outro exemplo que eu queria fazer com vocês, né? Vou ver daqui a pouquinho. Por exemplo, deixa eu ver, eu pensei que eu tinha colocado aqui, mas eu estou vendo que não. Não. Vamos supor... Não coloquei mesmo, eu apaguei. Bom, gente, fui lá caçar a questão, né? Então, olha só, Marta tem em sua fruteira banana, mamão, manga, maçã e kiwi. De quantas maneiras Marta pode escolher 3 frutas para fazer uma vitamina? Bom, essa questão vai ser arranjo ou combinação? Primeira coisa a pensar, a ordem é importante? Eu vou fazer uma vitamina, vou escolher 3 frutas. Eu vou bater no liquidificador. A ordem das frutas é importante? Vai fazer alguma diferença na vitamina? Nenhuma, né? Então, toda vez que você não sabe se é um arranjo ou se é uma combinação, você vai se fazer essa pergunta. A ordem é importante? Se for importante, é arranjo. Se não for importante, é combinação. No caso da vitamina, não é importante, então é uma combinação. Uma combinação de N, né? De N tomados PAP. Quem vai ser N? A quantidade de frutas. 1, 2, 3, 4, 5 frutas. Marta, o P é a quantidade de escolhas. Marta quer escolher 3 frutas, então o P é 3. É isso que eu vou colocar aqui na nossa fórmula. Então, N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. N é 5, 5 fatorial, P é 3, N menos P, que é 3. Aí, a gente vai ter 5 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial. Eu vou fazer o fatorial do 5 até chegar no maior dos daqui de baixo. Então, eu vou fazer do 5 até chegar no 3. 5, 4, 3 fatorial. Sobre 3 fatorial, eu vou usar, então eu não faço fatorial. E o 2 fatorial, 2 vezes 1. 3 com o 3 eu simplifico. E aqui também eu posso simplificar 4 com 2, né? 4 dividido por 2 é 2. Sobrou somente 5 vezes 2, que é 10, né? Então, Marta tem 10 formas de fazer essa vitamina, né? 10 maneiras de escolher 3 frutas entre as 5 disponíveis. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. E aí, agora, vocês vão fazer as questões de 7 a 11. A 11 não, a 12 eu acho que eu deixei, né? Então, essas questões que envolvem combinação, tá bom? É isso. Estudem direitinho, façam com calma a atividade, que aí vocês conseguem, tá bom?